É enorme, então, a satisfação de estarmos todos aqui reunidos para ouvir a conferência de encerramento do professor Leonardo Boff, que vem desenvolvendo, né, um trabalho bastante ampliado, tendo como foco, né, o tema do cuidado, mas na perspectiva, né, de integrar a saúde do homem e a saúde do planeta. Passo a palavra, então, ao nosso ilustríssimo professor. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero saudar vocês todos aqui presentes, mas especialmente a doutora Maria Inês e o seu esposo, doutor Ricardo Donato, que hoje faz o seu aniversário. Pessoas que eu conheço há muito tempo e que estão empenhadas nessa atenção primária e na medicina familiar e comunitária a partir do Hospital Pedro Ernesto e da UERJ do Rio de Janeiro. Esse tema do cuidado, ele tem uma alta ancestralidade, porque ele vem lá do tempo dos romanos, passando pela reflexão de Santo Agostinho, os filósofos românticos alemães, como Goethe, e culminando no tempo moderno, na reflexão mais filosófica de Martin Heidegger, e depois esse grande psicanalista e médico, que é Ronald Winnicott, da Inglaterra. Todos eles trabalharam o cuidado como uma categoria fundamental, mais que categoria, como um paradigma e uma palavra definitória da própria essência do ser humano. Porque o cuidado é aquela condição prévia que deve tomar colocada aqui, sabe? Estou me cortando as pedras aqui. O cuidado é aquela pré-condição para que algum ser emerja. E é o orientador antecipado de todo e qualquer procedimento, todo e qualquer ato, para que ele não seja destrutivo e seja construtivo. Então, o cuidado é algo que é anterior à própria realidade e que permite que emerja a realidade. Por isso que Martin Heidegger, no seu famoso livro A Sede e Tempo, que é um clássico do pensamento do século XX, reservou os 3 parágrafos centrais da sua obra A Sede e Tempo ao cuidado, e colocando exatamente a pergunta: que é o ser humano? Diz: o ser humano não é nem espírito, nem liberdade, nem criatividade, ele é cuidado. Porque se não tivesse havido cuidado, ele não teria emergido, não poderia manter a sua existência e não poderia mostrar todas as potencialidades que ele esconde dentro dele. E aí ele conta aquele famoso mito do cuidado, que eu não quero repetir aqui, vocês certamente conhecem, e eu analisei em detalhe no livro Saber Cuidar. Até lamento que hoje ia trazer a complementação desse livro, O Cuidado Necessário, mas por uma razão técnica ele não pôde ficar pronto hoje, e lá tem um capítulo longo sobre o cuidado, a enfermagem e a medicina. Então o cuidado, ele tem uma característica, antes de tudo, filosófica, e é ao mesmo tempo prática. Eu creio que o cuidado é a ética natural de enfermeiros, enfermeiras e médicos, porque na sua prática é exatamente o cuidado que é aquela aura que permite o exercício dessa atividade na perspectiva da cura, na perspectiva
reintegração da saúde, já que toda doença implica uma ruptura de corpo, mente e espírito. Curiosamente, o cuidado sempre surgia em momentos de crise na humanidade. Mas cito algumas datas aqui. Uma que é muito famosa, 1854, que se deu a Guerra da Crimeia, e pela primeira vez se utilizaram bombas de fragmentação. Então havia muitos feridos e muitos morriam. Então a famosa enfermeira que vocês conhecem pelos estudos, Florence Nightingale, ela com 28 colegas foi para a Turquia e estritamente aplicando na enfermagem o cuidado, ela reduziu a mortalidade dos soldados de 42% para 2%. Isso já nos 2 primeiros meses. E ela mesma, depois disso, criou uma rede de hospitais na Inglaterra, nos Estados Unidos, e fundou toda uma escola de enfermagem, que persiste até hoje, que vem sob o signo do cuidado, do care, cuidado. Isso 1854. 1929, logo após a Grande Guerra, digamos, o desconforto existencial das pessoas por terem assistido entre os cristãos guerras de alta violência e extermínio, num contexto de crise de sentido, crise existencial, que Heidegger escreve Sede e Tempo, e a centralidade é exatamente o cuidado. 1972, o primeiro diagnóstico que se fez da Terra como um todo, e dando-se conta que a Terra está doente, e aí o documento principal, os limites do conhecimento, depois transformado numa espécie de cartilha pela ONU, que vem sob o título O Cuidado da Terra, como solução, como resposta à enfermidade da Terra. E o ano 2000 que viu a publicação, o encerramento, e eu participei desse movimento todo, a publicação da Carta da Terra, que é talvez o documento mais inspirador do começo do século XXI, porque parte da crise sistêmica do planeta Terra, do sistema vida, e encontra na palavra cuidado uma chave para dar uma resposta positiva e garantir um futuro à vida e à nossa espécie. Então toda a Carta da Terra está atravessada pela categoria cuidado. E hoje, nessa reflexão dos paradigmas, especialmente em termos de passagem de um tipo de civilização industrialista, consumista, materialista, para uma civilização mais ecoamigável, que restabelece um concerto entre o pacto natural e o pacto social, isto é, refaz uma relação nova com a Terra, mais amigável, mais respeitosa, e tenta organizar a sociedade com menos competição, mas com mais cooperação, nesse contexto que surge poderosamente a categoria cuidado, como uma das pilastras, ao lado da categoria sustentabilidade, capazes de sustentar um novo ensaio civilizatório. Essa categoria sustentabilidade, como vocês sabem, é discutida desde 1987, quando pela primeira vez no encontro de Estocolmo a ONU definiu o desenvolvimento sustentável como aquele que atende às necessidades humanas, preserva o capital natural e está aberta a gerações futuras. É uma definição mais descritiva, mas ela tem um defeito de ser antropocêntrica, de ser só centrada no ser humano. E sabemos que a Terra não produziu só o ser humano, produziu toda a comunidade de vida, da qual nós somos interdependentes, e toda essa comunidade de vida, que são a flora, a fauna, o universo microscópico de fungos, bactérias e vírus, todos eles precisam de sustentabilidade para manter o equilíbrio do planeta,
tudo isso não era visado pela definição, mas que a discussão nesses últimos anos ela foi enriquecida com essa perspectiva mais holística, mais ampla. Mas não se garantirá a sustentabilidade dos processos de vida se junto não acrescentarmos e enriquecermos a categoria com o cuidado. Porque se o paradigma ocidental dos últimos 500 anos se estrutura ao redor da vontade de poder e o poder como dominação sobre pessoas e coisas, e isso fez com que surgisse o mundo que nós temos hoje. Então é um mundo estruturado ao redor do poder dominação. E esse sistema criou toda a ciência que nós conhecemos, com as vantagens e os riscos que ela implica. Ela nos criou antibiótico, nos prolongou a vida, nos levou à lua, nos trouxe de volta. Mas, ao mesmo tempo, criou uma máquina de morte que nos pode destruir a todos. E tem uma dinâmica interna voraz de acumulação e enriquecimento que estressa todo o sistema Terra e devasta os ecossistemas e cria uma enorme dupla injustiça. A injustiça social, uma imensa população na pobreza e na miséria, e uma injustiça ecológica, a ameaça que pesa sobre todos os ecossistemas de poderem ser eventualmente destruídos. Então, essa civilização produziu tudo isso, nas suas contradições. E nos damos conta que não dá para continuar. Nós temos que mudar. Então, garantir primeiro a sustentabilidade, não do desenvolvimento, mas a sustentabilidade do planeta, entendido modernamente, não como um baú de recursos, uma coisa morta, sem propósito, sem inteligência, como os pais fundadores do século XVI entenderam, mas se entender modernamente como a nova cosmologia, a nova biologia entende a Terra como um superorganismo vivo que articula o químico, físico, biológico de tal maneira que ela sempre produz e reproduz vida. Então a Terra como Gaia, e hoje profundamente enferma e em estado de caos. Então, que essa situação caótica suplica por cuidado. A Terra está crucificada, temos que baixá-la da cruz, temos que ressuscitá-la, temos que cuidar da saúde da Terra. Então, a sustentabilidade, primeiro, tem que se orientar na habitabilidade que o planeta ainda conserva, para que nós não sejamos expelidos dele como uma célula cancerígena, que é inimiga da vida, que ameaça a vida e que, por isso, é eliminada. Então, junto com a sustentabilidade, vem o cuidado, para que todos os processos sejam ecoamigáveis e tenham como efeito a perpetuidade de tudo aquilo que existe e vive, não apenas do desenvolvimento, nem sequer só da Terra, mas da comunidade de vida, das sociedades, de cada pessoa humana. E essas duas pilastras, então, o cuidado e a sustentabilidade, sustentariam um novo ensaio civilizatório que está em curso. Ele não existe ainda, ele tem uma carga enorme de utopia, mas ele aponta uma direção por onde pode caminhar a humanidade, se ela decide sobreviver, porque há o risco forte pelo aquecimento global, não só esse que vem do dióxido de carbono, mas especialmente esse que vem do degelo, das calotas polares, da Groenlândia, o degelo do permafrost, toda aquela região do norte da Europa congelada, aqueles solos congelados, que liberam milhões de toneladas de metano por ano, que é 23 vezes mais agressivo que o dióxido de carbono, e mais o nitrato, que vem dos fertilizantes, que é mais de 40 vezes mais agressivo. Então, esse conjunto de gases de efeito estufa pode levar àquilo que, recentemente, a comunidade científica norte-americana publicou, enviou para o Congresso dos Estados Unidos,
para que eles tivessem bases empíricas, científicas, para tomar decisões políticas, que se nós não tivermos cuidado com esse aquecimento normal que está crescendo devido ao dióxido de carbono, pode se transformar num aquecimento abrupto, que nos próximos 15, 20 anos, dada a acumulação desses gases, a Terra pode dar abruptamente um salto para 4, 5 graus Celsius de temperatura. Com esse salto, grande parte da vida que nós conhecemos não vai subsistir e grande parte da humanidade será condenada a desaparecer. E temos exemplos disso. Quando, há 13 mil anos atrás, começou o degelo e a era um pouco mais quente da Terra, ocorreu, em 5 anos, um aquecimento abrupto. A Terra aqueceu 4 graus. E houve uma devastação enorme da biodiversidade, milhares de pessoas desapareceram. Então nós temos antecedentes da geofísica da Terra. Nesse contexto que aparece a necessidade de pensarmos o cuidado. E pensarmos a medicina também em articulação, ou a saúde das pessoas humanas, em articulação com a saúde da Terra. Esse é o grande legado que os astronautas nos transmitiram. Quando eles, repetidas vezes, dizem, aqui de nossas naves espaciais, não há diferença entre Terra e humanidade. Formam uma unidade só. De tal forma que o ser humano, ele é terra. Homem vem de humus, terra fértil. Nós somos aquela porção da Terra, ou aquele momento do processo de complexificação e evolução da Terra, em que ela começou a sentir, pensar, amar, etc. E é o momento que emergiu o ser humano. Então nós somos esse momento. E por isso não podemos pensar de forma descolada a saúde da Terra com a saúde do ser humano. Porque nós formamos essa unidade. Os pais fundadores da medicina, que vocês conhecem, o próprio Hipócrates, que começa seu tratado dizendo isso, que a boa medicina começa perguntando pelos climas das estações, com as suas variedades, pelos ventos, nas suas mudanças, e pela água que nós bebemos. Eu mesmo estando na China, conversando com médicos de lá, eles disseram, quando alguém nos consulta, a primeira coisa que fazemos é perguntar que ar você respira, que alimentos você come, que água você bebe, que solos você pisa. E por aí já decidimos 80% das enfermidades. Então há uma conexão estreita entre terra, saúde da terra com a saúde humana. Nós formamos essa unidade. Eu acho que hoje é importante que toda a medicina veja essa interdependência, terra, saúde, humanidade, a enfermidade da terra com a enfermidade humana. E entender a própria profissão, o próprio trabalho de vocês como algo político. Eu diria até algo messiânico, no sentido de, ao resgatar a saúde das pessoas, também resgata a saúde do planeta Terra. Ou na medida que essa saúde é descuidada, deixada por si mesma, nós vamos acrescentando problemas ao próprio sistema Terra, que recolhe essa nossa falta de cuidado e faz com que a própria Terra adoeça mais ainda. Então, esse é um campo novo da reflexão. Eu sei que em 2008 a Organização Mundial da Saúde colocou isso como tema ao nível mundial para ser pensado. Saúde da Terra, saúde humana. Supondo essa vinculação que nasce da nova cosmologia. Curiosamente, os novos cosmólogos, como o Stephen Hawking, o Brian Swimme, que é talvez o maior cosmólogo vivo hoje, que dirige na Califórnia um grande centro com 100 cientistas sobre a história do universo.
e no seu famoso livro The Universe Story, talvez é o livro que melhor resume toda a história do universo até terminar hoje naquilo que ele chama a era ecozoica, a era em que todos os elementos são ecologizados, são entrelaçados, porque a Terra entrelaça a todos. Então ele diz no centro do seu livro, e Stephen Hawking continuamente na sua obra, eu acho importante revisitarem esse autor, porque escreveu 2 obras notáveis, Uma Breve História do Tempo, que é uma pequena súmula do que nós podemos dizer da história do universo, e ultimamente a nova História do Tempo, recolhendo as últimas investigações. Ambos dizem o seguinte: para o processo de evolução, uma categoria central é o cuidado. Porque se no primeiro momento, após o Big Bang, ao se criar o campo Higgs, que é aquele transfundo, onde a matéria emerge, melhor, onde as energias se projetam e se transformam em matérias, em primeiros elementos de prótons, top quarks, elétrons, etc., que aí, se não houvesse um subtilíssimo cuidado das 4 energias fundamentais que sustentam todo o universo, que é a gravitacional, a eletromagnética, a nuclear fraca e forte. Se não tivesse um sutilíssimo cuidado de elas manterem o equilíbrio, não se teriam formado as grandes estrelas, elas não teriam forjado dentro delas, como num grande forno, todos os elementos que constituem a vida, não teriam explodido, não teriam criado as galáxias, os sistemas estelares, os planetas, nós não estaríamos aqui para falar disso tudo. E dá exemplos muito concretos. E se a energia gravitacional fosse um pouquinho mais forte do que é, atrairia todos os elementos um sobre o outro e produziria sucessivos Big Bangs. Ou se ela fosse um pouquinho mais fraca, os elementos se espalhariam, se diluiriam pelo universo, não haveria condensação, não haveria estrelas e nós não estaríamos aqui. Então, todo o universo trabalha com a categoria cuidado, fazendo com que os elementos todos se articulem de tal maneira que o universo deixe de ser caótico, ele sempre carrega uma dimensão de caos junto, se transforma num cosmos, isto é, algo ordenado. E é essa energia de fundo que sustenta o universo inteiro. Os cientistas chamam uma palavra muito que diz o contrário do que é pensado, chamam isso de vácuo quântico, mas de vácuo não tem nada. É a plenitude daquela energia que contém todas as virtualidades, continuamente permite emergências e faz que o universo se sustente, sustenta cada um de nós. Energia que se subdivide nessas 4 fundamentais que compõem o universo inteiro, e energia que pode ser sempre evocada, com a qual nós, seres humanos, como seres inteligentes, podemos conscientizar, dialogar, e é essa energia que continuamente faz o universo se expandir, se sustentar, e que permite também a nossa existência. Então, esses dados são importantes para o tema que nós estamos falando, do cuidado. E o cuidado tem várias significações. Uma, a mais imediata, é todo aquele empenho, aquele zelo, aquele comprometimento que temos por tudo aquilo que nos afeta, que nós amamos, do qual nós somos próximos. Tudo aquilo que nós amamos, nós cuidamos. Tudo aquilo que nós cuidamos, nós amamos. Então, o cuidado é uma relação amorosa com a realidade. Não é a mão fechada da modernidade que domina a natureza, as pessoas, as classes, os povos. Mas é a mão aberta para a carícia essencial, para entrelaçar as mãos, para criar um laço a favor da vida. Então, o cuidado é essa relação generosa, aberta. Cuidado também é uma preocupação. Nós somos seres de cuidado porque nós somos seres de angústia. Isto é, a realidade nunca é estabelecida uma vez por todas. Nós temos que zelá-la, cuidar dela,
concretamente, quando nós vamos à meia-noite dormir, é então que nossos filhos saem para a noite. E nós não adormecemos enquanto eles não voltam, porque não sabemos das balas perdidas, não sabemos dos assaltos, não sabemos da droga. Então esse cuidado nasce do afeto, do amor que nós temos, da responsabilidade que nos liga a essas pessoas. Então aí entra o cuidado. E hoje nós estendemos isso não apenas para o nosso âmbito familiar, mas o cuidado da nossa cidade, para que ela seja habitável, nós tenhamos orgulho de viver nela. Cuidado para o nosso país. E hoje, em termos ecológicos, digamos o nosso, por exemplo, ele é decisivo para o equilíbrio dos climas, para a biodiversidade, para a água doce. Então temos que cuidar de preservar essa herança sagrada do universo que constitui um bem comum da terra da humanidade, que transcende o Brasil, mas que está sob a nossa responsabilidade, está sob nossos cuidados. E o cuidado também no sentido do princípio da precaução, que vocês como médicos toda hora usam, e na ecologia é fundamental. Se eu não conheço os efeitos de uma atividade ou de um remédio, ou de qualquer iniciativa, se não consigo prever os efeitos, então é bom ter precaução. E não colocar aqueles atos, porque seria irresponsável. E aí o princípio de precaução diz, antes fazer menos que mais. Não é o princípio da prevenção, que eu já sei mais ou menos as consequências, mas a precaução eu não conheço as consequências. E na medicina vocês toda hora estão a voltas com isso, com a medicina de ponta, com a nova biotecnologia, com a nanotecnologia, que mexe com os elementos últimos da natureza. E nós não sabemos os efeitos. Em que medida o estômago da Terra trabalha com essas intervenções, ou se elas desequilibram, pode criar uma grande catástrofe. Um dos temores maiores de grandes ecólogos como James Lovelock e outros é de que o desequilíbrio nos climas libere bactérias que estão instaladas e tranquilas aí nas suas árvores, nos seus hábitats, e elas invadam a população humana e poderiam ser tão potentes que não haveria imediatamente antibióticos que as atacassem e assistiríamos impotentes devastações de cidades inteiras. Então, todas essas coisas cabem dentro do cuidado, do princípio da precaução. E especialmente Ronald Winnicott, que era um psicanalista da linha de Freud, que foi encarregado, como vocês sabem, pelo governo inglês, de cuidar das crianças órfãs dos bombardeios nazistas. Então ele, durante a vida inteira, cuidou dessas crianças e desenvolveu toda uma compreensão antropológica do ser humano centrada na categoria care, na categoria cuidado, e na categoria holding, que é aquele conjunto de cuidados, de procedimentos que permitem dar segurança à vida, uma ambiência de saúde em que ela possa se manter, desfrutar de sua vida e superar as dificuldades e as enfermidades. E a outra categoria concern, que é a preocupação, que é o cuidado preocupado com todas as coisas para que elas se insiram harmoniosamente no conjunto familiar, no conjunto da sociedade e estabeleça um diálogo de harmonia, de equilíbrio, de sinergia com o planeta Terra. Então é um grande psicólogo, psicanalista, muito usado na psicanálise e hoje muito na pedagogia, na própria medicina, porque trabalha com fatos, eu diria, cotidianos. E é altamente inspirador. O melhor livro dele, grande parte da obra está traduzida, mas o melhor livro dele, no meu modo de ver, é aquele pequeno, que se chama Tudo Começa em Casa. Porque é um livro que trabalha exatamente as duas categorias de base do ser humano que ele carrega ao longo de toda a vida
e que tem a ver com a sua saúde física, biológica e a sua saúde mental, que são os primeiros momentos, os primeiros 1 ou 2 anos de relação com a mãe, que dá o sentimento de acolhida, de amorosidade, de aconchego, de defesa. E depois, quando entra a figura do pai, 3, 4 anos, e que se dá a passagem daquele mundo não conflitivo, harmonioso, que é o da mãe ou da família, para o mundo dos outros, dos tios, dos avós, da sociedade, onde nem tudo é harmonioso, onde há conflitos, onde há diferenças, e onde a criança tem que aprender, e a tarefa onerosa do pai, tem que aprender os limites. E se ele se omite dessa missão de estabelecer limites, nós encontraremos aquilo que nós assistimos hoje na juventude, que não tenha limites, se entrega à violência sem objeto, ao bullying violento, a todas as formas de assalto e violência, porque houve uma ruptura nessa passagem do pai para a mãe e do pai para a sociedade. Então ele estuda em detalhe isso e associa isso à saúde humana, inclusive as seguridades, inseguridades e aquilo que traz o desconforto social em termos de violência e em termos ecológicos, no descuido e deixar que as coisas corram no planeta Terra, que é o pior que nos poderia acontecer, porque aí sim poderíamos entrar dentro de uma situação de catástrofe. E o cuidado também tem uma dimensão ética. Hoje nos Estados Unidos há um debate muito grande, nesse meu novo livro eu abordo em detalhe isso, entre 2 correntes de ética. A ética da justiça, que vem desde Platão, Aristóteles, passando pelos clássicos medievais, até os modernos, Habermas, se quiserem, centrada na categoria justiça, que é aquela virtude que está presente em todas as virtudes, porque é a virtude da justa medida, da proporção correta. E justiça que se realiza nas relações humanas, nas instituições, etc. E ela tem um transfundo masculino patriarcal. O homem que assume a sociedade, estabelece as instituições e as leis que regulam a justiça. E as pensadoras femininas, que são muitas, filósofas, muitas delas enfermeiras e médicas, que partem do embasamento da ânima, do feminino, o nome da mulher, e utilizam a categoria cuidado, a ética do cuidado, e não só a ética da justiça. Porque a ética da justiça é boa para as instituições, mas é muito ruim ou ausente nas relações pessoais. Porque nas relações pessoais o que conta é o cuidado. Cuidado da palavra, da relação, do gesto. O cuidado pela vida, porque se nós não cuidamos, ela adoece. Então o cuidado cobre uma dimensão da realidade que não é coberta pela justiça. Eu até fui convidado a participar desse debate e minha contribuição foi dizer: nós precisamos das duas. Nós precisamos da justiça para que as instituições funcionem com equidade e atentam aos interesses e equilibram os conflitos. Mas nós precisamos, porque temos um rosto humano, temos sentimentos, precisamos do cuidado, porque toda a vida precisa ser cuidada. Não só a vida humana, a vida em geral, em todos os seres. Então nós precisamos associar as duas éticas e não contrapô-las polemicamente, mas hoje, mais do que nunca, precisamos de uma sociedade mundial minimamente justa, só que permita às pessoas serem incluídas e viver, mas se não tiver cuidado para que isso ocorra de uma forma não violenta, com as mediações que nos aproximem uns dos outros, salvaguarde essa herança grande que recebemos, seja cultural, seja natural. Se nós não fizermos isso, nós não saberemos por onde vai a humanidade, coisa que hoje ninguém sabe para onde ela vai. Mas nós podemos estabelecer alguma base mínima, ancorada naquilo que é comum a todos os seres humanos. Que todo ser humano, ligado à sua natureza, está ao cuidado. Ele não precisa explicar o cuidado a uma criança, ao atravessar a rua, ao cuidar dos seus cadernos,
ou não meter os dedos na tomada elétrica. Então, o cuidado está ligado ao processo da própria vida. E, simultaneamente, também, o princípio da sustentabilidade, isto é, fazer que as coisas continuem existindo, não sejam destruídas. Porque tudo que existe e vive merece existir, merece viver. Então, o esforço de manter esse equilíbrio que fomos criados, embora o equilíbrio sempre dinâmico e sempre possa ser desfeito, mas todo ser humano tem um instinto para uma ordem básica, sem a qual ele não vive. Então, uma ética mínima hoje universal tem que se fundar sobre essas realidades que não são culturais, não são ocidentais, nem são budistas, mas são radicalmente humanas. Isso é, cada um é portador dessas realidades e ele pode exercê-las, vivê-las, e isso é talvez o denominador mínimo para uma ética intercultural planetária hoje, que tanto nós precisamos. Então, esse cuidado, como dizia antes, ele é fundamental para aquilo que vocês fazem, porque é a relação mais direta, a relação mais natural para com os pacientes, para com aqueles que precisam de serem socorridos, precisam refazer a sua harmonia perdida. Então, as atitudes do cuidado, a primeira delas é a compaixão, mas não no sentido ocidental, que é ter peninha do outro, mas no sentido da grande tradição budista, que era a virtude pessoal de Buda, que ela implica dois momentos. Implica o momento de perceber a dor do outro, respeitá-lo, não invadir o espaço dele, e deixar que ele seja. E o segundo momento, nunca permitir que ele fique sozinho. Porque o terrível da dor não é a dor, é a solidão na dor. Então, estar junto, oferecer o ombro, estender a mão, caminhar juntos. Então, a compaixão é transferir-se no lugar do outro e pensar a partir do outro. Essa relação é profundamente terapêutica, além de ser radicalmente humana. E é uma forma do cuidado. O outro que é o toque essencial. Hoje os médicos evitam tocar as pessoas porque transmitimos bactérias. Lógico, está cheio de bactérias. Só 5% da vida é visível, 95% é invisível, é bactérias, vírus e protozoários, etc. Não, mas o toque essencial é aquele toque que resgata a humanidade do outro, que ele pertence ao nosso universo humano. Por isso que muitos doentes dizem: o médico nem me consultou, nem me tocou, nem me auscultou como se fazia antigamente. Então, isso é mais do que um procedimento, digamos, técnico, é um procedimento profundamente humanístico. Dizer, você pertence à nossa humanidade. E nós temos um laço que nos une, que é o nosso calor humano, a nossa humanidade. Então, esse toque ele é profundamente curativo, ele estabelece a confiança básica. Depois, eu acho que uma forma do cuidado é devolver a confiança na vida, porque toda doença cria uma divisão interna entre o nosso sentimento de viver e, de repente, o obstáculo que nos impede de viver, que é a doença, que nos obriga a isolar da família, deixar o emprego e internar-me no hospital, viver num outro ambiente. E aí há um conflito com a própria vida. E nos surpreendemos que a vida pode nos surpreender com a sua doença. Então, devolver a confiança perdida, dizer que a condição humana ela é sapiente e demente, ela é saudável e doente, e que a doença pertence à condição humana. E toda doença, lógico, remete à saúde, mas ela pertence à nossa existência, assim como a morte. A morte não vem no fim da vida, a morte se instaura no primeiro momento em que nós existimos, vamos morrendo devagarzinho, em prestações, até acabar de morrer. Então a morte está dentro de nós.
E nós temos que incorporá-la, que ela se manifesta na forma de enfermidades, desconfortos, de mil maneiras, que são manifestações existenciais da morte. Não é só uma compreensão biológica da morte, no sentido de suspensão da vida, mas a morte como um dado existencial da condição humana, da condição humana, e a pessoa tem que se habituar a assumir essa dimensão humana. Eu, por exemplo, acho que a definição que a Organização Mundial da Saúde dá aqui é interessante, que é um estado total de bem-estar corporal, social, espiritual, e não ausência de enfermidade e de fraqueza. É uma definição correta. Só que ela não inclui a morte. Eu acho que uma medicina que não inclui a morte, ela não é suficientemente humana. Agora, entender a morte não como fim da vida, mas como aquele momento alquímico em que a vida passa para se transfigurar, e como um momento que acompanha a própria vida. E daí, fazer acolher essa condição. Freud nos chamou a atenção que o complexo mais difícil de ser digerido pelo aparelho psíquico é a ideia da morte. Porque a ideia da morte parece inimiga da vida. Mas se nós entendemos a morte como pertencendo à vida, a vida é mortal. Santo Agostinho dizia, morte vital ou vida mortal é a mesma coisa. Então aceitar que essa existência nossa é mortal, que a lei da vida implica a morte, isso nos leva a acolher essa nossa finitude e também dar um sentido a essa realidade. A morte como aquele momento de passagem. Nós não terminamos na morte, nós nos transfiguramos pela morte. Eu diria até a morte é uma espécie de invenção inteligente da vida, para a vida dar um salto de qualidade e continuar num outro nível, que é uma dimensão mais holística, que muitos biólogos sustentam, como o grande Edward Wilson, que inventou a palavra biodiversidade, Prêmio Nobel em Biologia. Quando ele fala de vida e morte, diz isso. Nós não sabemos o que é a vida, sabemos as condições em que ela emerge, em alto nível de complexidade. O que nós podemos dizer é que a vida não é nem mortal, não é nem material, nem espiritual. A vida nos parece eterna. Passa por nós e continua, e nos leva. Então a compaixão, o toque essencial, devolver confiança à vida, fazê-la acolher a condição humana, tudo isso é parte do cuidado. E eu acho a forma mais suprema do cuidado é acompanhar a pessoa para a grande travessia, quando ela se dá conta que, de fato, não tem mais retorno e que se despede desse mundo. E sair desse mundo não amaldiçoando a vida, mas agradecendo a vida, perdoando a todos com os quais teve conflitos, se reconciliando com a realidade e se entregando ao maior, que nos acolhe. Há um psicanalista francês, um médico e também filósofo, que vem muito ao Brasil, Jean-Yves Leloup, tem uma obra grande, e a Oz publicou, é interessante vocês médicos conhecerem, até nós fizemos um livro juntos sobre espírito e saúde. Ele é um dos que acompanha doentes terminais em Paris, nos hospitais, e teve o privilégio de acompanhar Mitterrand, que teve uma longa enfermidade de câncer, e como não tinha fé, se resistia enormemente a morrer, não queria saber de morrer de jeito nenhum. Mas no final se deu conta que tinha que morrer e disse, agora eu aceito a morte. E quero sair contente dela por tudo que ela me ofereceu. Mas é tão bom viver. Morro, mas é tão bom viver. Então eu acho que pertence ao cuidado também essa dimensão que vai para além, digamos, de ser médico classicamente formado em termos científico-técnicos. Aí a dimensão mais humana do médico, que é solicitado a acompanhar as pessoas e facilitar essa dimensão extremamente humana.
E tudo isso ganha mais sentido se nós tivermos uma compreensão espiritual do mundo. Isso é, sabermos que não só temos corpo, com o qual estamos presentes uns aos outros, exterioridade, não só temos psique, a nossa interioridade, o universo das paixões, os movimentos, diria, vulcânicos que nos habitam, mas também temos o profundo, o interior nosso, onde o ser humano coloca as grandes questões, que estão sempre presentes ao lado e na agenda de todas as idades. Que é a pergunta que só o ser humano faz, não é o cachorro que faz, nem o gato. Finalmente, por que estou aqui? De onde venho? O que posso esperar? Por que me entristeço quando sou traído pela pessoa amada? E, finalmente, por que busco continuamente a felicidade e custa realizá-la e ela nunca me planifica? E se pergunta, qual é o elo que reúne as coisas todas? Então é próprio do espírito captar totalidades, sentir-se parte de tudo que nos transcende e se interrogar por que as coisas não estão jogadas aí simplesmente uma ao lado da outra, mas todas elas são interdependentes, formando um grande todo. Por isso há um elo que liga e religa as coisas todas, e que esse elo está sempre presente e é vivo. Os físicos quânticos e os cosmólogos chamam, como dizia antes, o abismo alimentador de todo o ser, ou o vácuo quântico. As religiões chamam de Tao, de Javé, de Shiva, não importa o nome. Nós ocidentais chamamos de Deus. Então, como uma realidade que está aí presente e que nós podemos captar com a nossa inteligência, com a nossa sensibilidade. E hoje nós sabemos pela neurologia, que é uma das pontas, a mais avançada da pesquisa médica, a pesquisa sobre o cérebro, que se constatou, e isso foi chamado não por nós teólogos, mas por os próprios médicos, neurólogos, neurolinguistas, etc., constataram o ponto Deus no cérebro. Isto é, sempre que o ser humano aborda questões que têm a ver com o sentido da vida, não de uma forma objetiva, como quem faz um discurso e fala sobre as coisas, mas como quem se interroga, se sentindo envolvido, questionado, sempre que se pergunta pela totalidade, pelo sagrado, pelo fascínio que o amor exerce, pelo maravilhamento que temos quando nasce uma criança, pelo encantamento de um céu estrelado, e estremecemos e perguntamos quem se esconde atrás dessas estrelas. E sempre que há momentos assim de grande intensidade de sentido, há uma aceleração no lobo esquerdo do cérebro, que o cérebro normalmente tem 7,9, os neurônios 7,9 frequência Hertz, que sobe a 11, 13, a 30 a frequência Hertz dessa porção do cérebro. E esses cientistas chamaram isso ponto Deus no cérebro. Não é que Deus está nesse ponto. Deus está em tudo. Mas se criou um órgão interno capaz de detectar Deus nas coisas, misturado nas coisas. Assim como temos os órgãos externos da audição, da visão, etc., e nós captamos o mundo, temos um órgão interno que é uma vantagem evolutiva do ser humano, pelo qual ele capta essa realidade inefável e inominável que chamamos Deus. Eles chamam ponto Deus no cérebro. E a consequência de alimentar esse ponto Deus é crescer no ser humano o sentido do sagrado, da reverência, da solidariedade, do amor. E até há um livro interessante sobre isso, que eu recomendo, que é de uma física quântica, Dana Zohar, que trabalhou nessa área junto com o marido, Marshall, que é um neurolinguista, e que o título do livro é isso, a inteligência espiritual. E nós temos a inteligência racional, o QI famoso nosso. Temos a inteligência emocional, que é importantíssima, que nos surgiu desde o tempo da emergência dos mamíferos, de onde há 250 milhões de anos surgiu o afeto, o amor, o cuidado.
E temos a inteligência espiritual, que é essa capacidade do ser humano captar mensagens, saber que o invisível é parte do visível, que os fatos não são meros fatos, eles traduzem mensagens que nos interrogam, que nos maravilham, e que nós podemos detectar uma realidade escondida que sentimos dentro de nós pela consciência. Podemos cultivar esse espaço, que é o espaço da espiritualidade. Não é o espaço da religião. As religiões nascem dessa experiência, mas elas não se identificam com a espiritualidade. Normalmente as religiões fazem guerra entre elas. A espiritualidade não. Ela unifica, une as pessoas, espiritualiza as pessoas. Então pertence também a essa dimensão da cura, a dimensão do cuidado, o desenvolvimento, o desentulhar das cinzas que a nossa cultura materialista, funcionalista colocou sobre esse ponto Deus no cérebro, para que nós sejamos mais suaves, mais cuidadosos, mais ecoamigáveis, mais reverentes face à vida e ao mistério da vida. Então há muitos médicos que desenvolvem essa dimensão. E há todo um filósofo alemão, Stein, que desenvolveu uma pedagogia, uma medicina, temos o Dr. Candinho aqui que trabalha isso, como é profundamente terapêutica essa dimensão espiritual. Porque ela confere sentido à vida, abre horizontes que são curadores no ser humano. Então tudo isso pode ser incluído na nossa perspectiva do cuidado e da cura e enriquecer a atividade de vocês como operadores da saúde, enriquecer a vossa experiência e o vosso trabalho. Eu quero terminar com uma frase de um grande jornalista americano que foi dita no dia em que os americanos lançaram a bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki. Ele fez um editorial feroz contra a arrogância e o instinto de morte da cultura americana. E escreveu essa frase: a tragédia da vida não é a morte, mas aquilo que deixamos morrer dentro de nós enquanto vivemos. Então acho que uma das tarefas dos médicos e das médicas, enfermeiras e enfermeiras, é manter sempre esse princípio de vida dentro de nós, que não morre com a morte, que vai para além da morte, porque é um sentido planificador e que ele tem uma aura de eternidade, tem um valor infinito. Eu acho que vivendo dimensões assim, nós estamos ajudando a fazer a passagem do nosso planeta. Nós estamos numa fase perigosa da nossa civilização, porque como nunca antes trabalhamos com a possibilidade da destruição da espécie, construímos a máquina de morte para isso. O planeta inteiro, não é que o planeta vai desaparecer. Desaparece a nossa civilização, pode desaparecer a nossa vida. A Terra continua sem nós, porque ela não precisa de nós. Nós precisamos da Terra. Nós temos que estabelecer esse laço profundo de cuidado, de amor para com a vida, com a Terra, com a saúde de todos os seres, para que haja vitalidade. E a vida é chamada para a vida. E a vida quer irradiação. Não é uma vida doentia, que se apaga. A vida, ela quer felicidade, quer irradiação, quer comunicação. Então a vida chama a vida. E vocês, como operadores da saúde, têm essa missão messiânica de promover, dentro da condição humana que tem saúde e doença, promover esse lado luminoso da vida, com toda a alegria e felicidade que ela comporta. Muito obrigado.